A aula aí. Pessoal, ó, só para comentar, né, na aula passada a gente ainda estava vendo, né, a parte de execução lógica. A gente parou aqui na página mais ou menos 15 do slide anterior, correto? Eu vou voltar um pouquinho, obviamente, para a gente não quebrar o assunto no meio. O que seria essa parte lógica aqui, né? Deixa eu dar o F5 aqui. Opa. Não é assim que eu quero, é duplicar. O que seria isso daí, então? Lá para a página 7 aqui do slide, né? Aqui. Seria de como o processamento de consulta, na verdade, ele ocorre, correto? Então, sempre quando uma SQL vai ser executada, ela vai começar pelo from e nunca pelo select, tá? O exemplo de saída aqui nesse caso foi o quê, né? Foi uma saída com o env ID, hire date e country, tá? Aqui, na verdade, é mais para passar para vocês. A partir de agora, da segunda aula, eu estou disponibilizando até o arquivo SQL para vocês executarem e tal, tá? Bom, a segunda parte da consulta ficaria o quê? A parte de filtros baseados em linha, ou seja, a minha condição where, né? Quanto menos linha eu tiver que trazer para a aplicação, melhor, correto? Isso sempre é quase uma regra que a gente tenta fazer. Por quê? O usuário em si, pessoal, ele não consegue analisar muitas linhas, correto? Se você for trazer, por exemplo, numa grid 1000 linhas de registro, o cara vai conseguir lá ver 20, 30 numa grid, e não mais que isso, tá? Então, o que a gente tenta fazer é trazer menos linhas possível, tá? Isso é bom para o banco de dados, né, que você já está fazendo uma filtragem grande, e é bom principalmente para quê? Para a parte de rede, né? Todos esses dados que você tem que trazer do servidor e vir para o cliente, ele tem que trafegar, pessoal. Isso são bytes consumidos, tá? Em bancos de dados aí, sei lá, de 30, 40, 50, até 100 pessoas, 200, pessoal. Se for uma rede local, realmente é rápido. Agora, se for num banco de dados que ele vai estar exposto numa aplicação web e tudo tal, vai ser um pouco mais demorado. Então, você tem que tomar mais cuidado ainda quando a sua aplicação tem muita gente acessando, tá? Então, e são bytes trafegados, quanto menos bytes, melhor, né? Bom, aqui é o outro exemplo de saída que ele deu, que a gente vai ver depois. Um erro típico é que se referir à cláusula where a um alias definindo a cláusula select. Bom, o que a gente costuma fazer é o quê? É fazer o select, correto? Colocar os seus alias, colocar os seus apelidos lá nas colunas, e legal. E você tenta, na verdade, fazer o filtro do where baseado no alias que você colocou. Isso não vai funcionar. Por quê? Porque a primeira cláusula a ser executada é o from e depois o where. Ainda o alias não está na memória. Então, quer dizer, o where ele não conhece ainda nesse momento, correto? Então, dessa forma você não consegue pegar e executar pelo alias, você tem que executar sempre o filtro pelo campo físico mesmo, ok? Um exemplo aqui, né, ó, que a gente está colocando, né, year de hire date. Quando a gente está utilizando uma função aqui e deixa somente isso daqui no SQL Server, sem o alias, ele vai apresentar um non-nome column, alguma coisa assim, um non-column. Enfim, ele não dá o nome para você da coluna. Para quem está trabalhando em .NET é ruim, porque ele tem que ter uma coluna, então você acaba colocando o nome, né? E aqui, ó, muitos erros acontecem nessa parte. Eu não dei aqui, ó, year hired como apelido. Eu estou querendo fazer o filtro no where pelo apelido. Isso daqui ele vai dar esse erro aqui de invalid column. Correto? Isso daí é bem comum a gente ver. Terceiro, grupos de linhas baseados em group by. Esta fase define os grupos de cada combinação distinta de valores de elementos agrupados na tabela de entrada. É associada, então, para cada linha de entrada o respectivo grupo. Ou seja, quando você faz um group by, o seu select ele tem que colocar uma ordenação. Isso não tem o que fazer, tá? Ele tem que ordenar o seu dado para depois poder agrupar, correto? Então, se você tem ordenação a ser feita no seu dado, o SQL ele vai comer processamento. Como o group by é um dos caras que necessita da ordenação,
vai comer processamento também, tá? Lógico, a função de grupo, ela, vamos dizer assim, facilita muito no seu SQL, facilita muito em resultado, tá? Mas nem sempre você vai ou poder ou você pode pegar e selecionar onde a função de grupo vai ser executada, tá? Geralmente em relatório, quando você vai fazer vamos dizer assim, a apresentação dos seus dados em relatório simples, ou o que a gente chama de chapado, que os dados são estáticos, legal. Você pode pegar e aplicar a função de grupo que ela vai te resolver muita coisa. Quando você já tem dados, vamos dizer assim, mais vivos, né, relatórios vivos, igual o reporting service que você consegue pegar e abrir, né, na verdade, quem são os registros filhos, ou mesmo o Power BI que você consegue mostrar dinamicamente esses dados de vários pontos, você não pode chapar aqui na sua select seu grupo, você vai ter que entregar o dado bruto para a sua aplicação consumir, correto? Enfim, para o SQL é melhor, você não agrupando, é menos processamento, mas vai ter a desvantagem do quê? Disco, certo? Tráfego de rede e memória. Se você carregar 300 mil linhas, certo? Se o seu select trazer 300 mil linhas, são 300 mil linhas em memória. Então, tem que tomar um pouco de cuidado também, mesmo assim. Correto? Bom, e tráfego de rede, obviamente, que vai ter dessas 300 mil linhas. Tá? Fase 4, filtro de linhas baseados em Heavy. É nessa fase que é avaliado depois de todos os dados foram agrupados. Consequentemente, avaliado porque os grupos e filtros por grupos como um todo. É avaliado por grupos e filtrados por grupos como um todo. O Having só existe se houver o Group By. Eu não posso colocar o Having sem Group By. Mas eu posso colocar Group By sem Having. Correto? É a mesma coisa que o Select, From e Where. Eu posso ter o meu select e o meu from. A minha select vai executar. Where, colocando, melhor. Mas eu consigo executar somente com select e from. Correto? O meu filtro, então, aqui do Having é em cima do grupo. E não em cima das linhas. Depois que eu agrupei e apresentei algumas sumarizações, o meu Having vai fazer filtros em cima dele. Correto? É por isso que não existe Having sem Group By. Correto? Bom, o quinto processo. Aqui. O Having é em cima do grupo. Tá? O Where é em cima das tuplas. Correto? Então, cada um tem o seu nível de filtro. Correto? Bom, qual que é o quinto? Aí sim vem a select. Depois que tem o from, tem o where, tem o group by, tem o having, se tiver os dois, né? Aí eu tenho o select. O select que ele vai pegar e vai fazer o quê? De fato, aparecer, fazer com que seja aparecido os dados para vocês. Tá? Então, inclui dois principais processamentos, é a avaliação da expressão da instrução select e produção de atributos como resultado, incluindo atributos como nome, que são derivados de expressão. Então, no select, ele vai verificar se realmente você digitou o campo certo da tabela origem, se é uma conta que você está fazendo, correto? Se tem uma função de grupo que você está utilizando, se essa função de grupo está ou não aparecendo no seu select. Tá? Então, só depois, nessa quinta fase, é que essa select vai ser executada. Tá? A instrução select, o statement. Pois não. Oi. Se, por exemplo, o select estiver errado, passar alguma ele vai perceber fazer a... Se a sua cláusula select já estiver errada, ele já vai... não. Ele só é o quinto cara a ser executado. Ele vai para o from, where, group by, having para depois select. Tem o erro na select. Mas assim, não é que ele demora, ele tem um parse antes, é a consulta de dicionário de dados, tá? Teoricamente ele deveria demorar, deveria pegar e respeitar tudo isso, mas
o motor dos bancos de dados, eles conseguem fazer isso num passo antes. Tá? Então, apesar de ser o quinto cara a ser executado, existe uma checagem de dicionário de dados para ver se bate com aquilo que ele tem na base. Tem, beleza, vai passar e aí depois ele vai executar. Então, tem uma otimização antes disso daí. Tá? O segundo passo é a fase que se utiliza a cláusula distinct, que nesse caso remove as linhas duplicadas. O distinct, pessoal, é o que ele faz mesmo? Ele faz a distinção das linhas, não é? Se eu tenho valores que eu tenho duplicidade, ele vai pegar e vai suprimir essas duplicidades, ficando com um único resultado. Tem que ser de toda a tupla ou só do seu? O distinct, ele age em toda a tupla. Você não consegue passar distinct campo por campo. Quando você já coloca select distinct e o nome das suas colunas, já é para toda a tupla, já é inteira. Correto? Ao contrário do order by. O order by é em cima do seu campo que você colocar. Se você colocar só o order by na primeira, vai ser só aquele cara que vai ser ordenado, só a primeira coluna. Tá? Mas tem como selecionar as outras colunas? Você quer primeiro, no caso aí, país e por número de pessoas. Você consegue selecionar primeiro a coluna do país, depois ordenar a coluna da pessoa? Sim, consegue. Order by, país, vírgula, nome, pessoa. Você consegue colocar quantas ordens você quiser. Tem que fazer sentido, tá? Também, né? Eu consigo fazer com order by ASCII uma coluna e a próxima coluna ser text? ASCII pode. Se você for colocar ASCII depois desc ou vice-versa, dá. Mas order by ASCII coluna, vírgula, desk. Order by, coluna ASCII, vírgula, coluna desk. Tá? Então consegue fazer isso também. Beleza? Bom, a quinta fase retorna o resultado relacional. Contudo, a ordem das linhas não é garantida. Pessoal, essa parte de ordem de linha é um problema muito sério que o pessoal pensa que o SQL vai trazer na ordem que está gravada no banco. Não é verdade isso, tá? Primeiro porque, se o dado ele tiver em memória, ele vai pegar da memória ou do disco? Da memória, tá mais fácil lá, tá fresquinho, acabou de fazer o select, ele vai pegar de lá. Então, não tem garantia nenhuma que o dado vai ser trazido para você em uma determinada ordem. Não existe isso. A única coisa que realmente vai impor a ordem é o order by. Tá? Se você precisa de ordem, utiliza o order by. Porque não tem jeito, não tem como você pegar e adivinhar essa ordem como o SQL trata. Tá? É interno isso daí mesmo. Mas uma formergueira não faz a ordem direta? Nem sempre. Ó, a primary key, ela é ordenada por quê? Porque ela é um índice, certo? Mas se você não colocar no order by, não vai garantir que ela traga o resultado para você ordenado. Por quê? Depois que ela já está em memória, legal, o SQL sabe dessa relação de índice que ela tem, mas, cara, se ela está em memória e precisar ir para o disco, ela vai trazer a memória primeiro. É mais fácil, é economia de recursos. Por exemplo, eu tenho 10 valores, se eu selecionar um deles, pequeno, depois eu for selecionado, não sei, eu falei inteiro. Não vai ser 10 valores que isso vai acontecer. Você tem que atingir o número mínimo da página do SQL, que se não me engano são 2015 bytes. Tá? Uma página. Parece que é pouco, mas é dado pra caramba, tá? Então, assim, isso não é o registro inteiro, isso é só o índice. Então, imagine que é o seguinte, né? Se eu tenho um campo que é chave inteiro, ele só ocupa 4 bytes. São os 2015 dividido por 4 é o número de registros para completar uma página. Que é assim que funciona o índice, a gente vai ver depois para frente. Tá? Então, se você atingir mais do que essa quantidade de linhas em página que ele tem de memória, aí é capaz de ele acontecer isso. Se não, não. Eu não fiz a conta, mas os 2015 dividido por 4, que é considerando a chave inteira, né? Tá? Se for um campo date, é 8 bytes, e assim sucessivamente, mas é bastante. Tá? Então, assim, tem que testar, mas com bastante registro, aí você vai sentir, senão não tem jeito. Tá. Depois, manipulação e preservação da ordem
a sexta fase aplicada, se existe uma cláusula order by, retorna o resultado específico de acordo com a ordem que aparece na lista de um order by. A query pode indicar ordem ascendente ou descendente. O ascendente sempre é o padrão. Se você não escrever nada, é ascendente. Descendente você precisa lá escrever desk na frente. Correto? Então, essas são as fases aí que a gente tem, né? Note que a cláusula order by é aplicada depois da cláusula de avaliação, a cláusula select. Essa é a última fase que não é relacional, porque não garante a ordem no retorno das linhas, não utilizando a cláusula order by. O resultado é a fase que o padrão SQL chama de cursor, termo conceitual. A gente vai ver depois, né, o que é realmente um cursor. O cursor é um apontador de registros. É ele que, na verdade, faz todas as operações possíveis para a gente dentro de uma transação. Né? Então, se a gente está dando um select, a gente tem um cursor. Se a gente está dando um update, tem um cursor. Um insert, tem um cursor. Tudo, basicamente, em manipulação de dados, você tem um cursor associado. Só que ele é implícito, você não consegue ver ele de forma clara. Tá? No Oracle, isso é um pouco melhor, você consegue enxergar as aplicabilidades um pouco melhor, eu acho, que do cursor. Mas no SQL não é ruim não, ele é legal também. Você pode pegar e deixar explícito esse cursor, esse objeto. E aí você tratar linha a linha realmente da sua tabela. Se não, sem o cursor você só consegue tratar os dados em massa. Tá? Bom, esse daqui foi uma referência que eu coloquei aqui, ó. Query Microsoft SQL 2012 e exame 70461. Tá? É um dos training kits aí que eu já peguei, já estudei também um pouco. Tá? Então essa parte de fases lógicas aqui estava bem legal. Pessoal, perguntas ou dúvidas referente à parte de execução do select em si? Tranquilos? Beleza, então. Agora a gente vai para uma outra aula